Bom, mais uma vez, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, irmãos. Nós vamos aqui direto. Se a gente for tentar entrar em... Não tem nem, como o tempo ele não é tão longo, então não tem como a gente entrar, por exemplo, naquilo que já foi falado, né? Entrar em questão do outro. Então a gente vai direto para o que nós temos aqui. Nós acreditamos que o Antigo Testamento, temos essa certeza, que o próprio Antigo Testamento ele prova. Existem outras abordagens aqui que seria... claro para nós fazer aqui, mas como nós não temos tempo, vamos direto aqui. O Antigo Testamento ele prova que Jesus ele é Deus. Mas um pequeno detalhe, como nós estamos falando, nós não cremos que Jesus ele seja a segunda pessoa da Trindade. Não cremos. Cremos que Jesus ele é a encarnação do Deus vivo. Lá no livro 1 Timóteo capítulo 2, o 15 diz que Deus ele encarnou. É o que diz. Nós, por exemplo, aqui lemos aqui no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele nos diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tá? É argumentado que Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade. É dito isso hoje, é muito falado isso hoje. Mas esse versículo aqui, ele diz o seguinte: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui está falando da sua humanidade. O seu nome será maravilhoso, conselheiro. Aí diz o seguinte, olha só o que o texto diz. Ele diz Deus forte e Pai da eternidade. Veja só uma coisa. Os textos que nós lemos, nós não lemos todos por causa do tempo, mas no livro de Isaías 44, versículo 6, Deus ele diz que além de ele ser o único, que ele é o primeiro e o último. Deus é único. Então, olha só, nós não cremos em uma separação, infelizmente eu gostaria que o tempo fosse maior, mas não tem como dar uma abordagem mais profunda dentro disso. Então nós vamos direto para o nosso português aqui, né, para que os irmãos que estão aí nos ouvindo, eu tenho certeza que são os que estão interessados em entender esse assunto, mas vamos direto para esse ponto aqui, ó, que diz que ele é o Pai da eternidade. Quem olhava para Jesus, Jesus Cristo, ele disse assim, ó, em uma certa ocasião, em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Nós cremos que a distinção existente aí entre Jesus e Deus é no que diz respeito à natureza humana e à natureza divina. Em Colossenses 1:15 é dito que quem olhava para Jesus estava vendo ao Pai. Diz que ele é a manifestação visível de Jesus Cristo. Quem olhava para Jesus, ele estava vendo ao Pai. Porque ele é a manifestação visível do Pai. Isaías 9:6 nos diz que ele, além de ser filho, mas diz que ele é o Pai. Além de ele ser Deus, ele é o Pai. Ele não é apenas um Deus separado à parte. Está dizendo aqui que ele é o Pai da eternidade. Porque se o texto ele dissesse assim, Deus, no caso, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Se o texto dissesse isso aqui, teria que concordar que no caso ele era um Deus à parte, talvez um Deus filho, talvez a segunda pessoa. Mas aqui o texto está dizendo que além de ele ser Deus, está dizendo que ele é o Pai. Não apenas um representante, mas diz que ele é o Pai. Então se nós encontramos aqui esse versículo dizendo que ele é o Pai, se ele é o Pai, então significa que ele tem que ser o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, ele diz que ele é um e ele não divide sua glória com ninguém. O 46 diz, e está dizendo que Deus, que não há outra rocha além dele, e o 42, versículo 8, diz que ele não divide sua glória com ninguém. E se Jesus, se agora a Bíblia está dizendo aqui, que aquele que isso aqui é uma profecia, todos nós sabemos, se as Escrituras estão dizendo que viria alguém, que viria um filho, mas que esse filho, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, e as Escrituras estavam dizendo que Deus não divide a sua glória com ninguém, porque ele é um só, numericamente, é isso que nós entendemos, numericamente, então está concordando simplesmente que aquele que viria, que o filho que está vindo, ele tem que ser o próprio Pai. Claro, nós entendemos que ele é a encarnação de Deus. Aqui no livro de Isaías também, o capítulo 7 e o versículo 14, ele nos diz: eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz o filho, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel. Aí, claro, isso é uma profecia. Você pega, abre sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo, vou direto para o versículo 23, aonde vocês são conhecedores que estava o anjo, deve estar passando aquela mensagem para José. E o que foi que aconteceu ali? Aquele anjo pegou
né, passou todo aquele recado e Mateus registrou. E ele diz assim, tudo isso aconteceu, né, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado seu nome Emanuel, que traduzido, o Emanuel, traduzido é Deus conosco. Esse Emanuel aqui, lá de 7,14, aqui ele está dizendo que ele viria, e agora que diz que ele é o Deus conosco. Então Jesus Cristo, ele não era simplesmente um representante, mas para ele ser o próprio Deus, para que ele fosse, na verdade, Deus, ele tinha que ser o Pai, porque Malaquias 2:10 diz que Deus é o Pai. Então, se Deus ele é o Pai, Jesus Cristo aparece agora dizendo que ele é Deus, essa escritura afirma que ele é Deus, então ele tem que ser o próprio Pai. É esse o comparativo que a gente faz. Um outro comparativo que nós fazemos aqui, que é importante nesse momento, no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 3, a escritura diz assim, é uma profecia. Ela diz desse jeito, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pronto. Quando você abre a sua Bíblia, para o livro de Mateus, capítulo 3, você olha ali que ali aparece João Batista pregando no deserto da Judéia, e aí diz o seguinte, que este é o referido, né, pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então veja só, você pega o versículo 3 do capítulo 40, onde diz que viria alguém para preparar o caminho para o Senhor, para preparar o caminho para Deus. Quando você pega, lá no livro do Novo Testamento, em Mateus, aparece Jesus Cristo. Ele veio para anteceder Jesus. Só que a Escritura, no livro de Isaías 40, versículo 3, ela diz que esse profeta, esse homem, ele viria para preparar o caminho para Deus. E aparece Jesus Cristo. E a Escritura diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, se você vai fazer um comparativo de Escritura com Escritura, você percebe que Jesus Cristo, ele é, na verdade, o próprio Deus. Ele tem que ser o próprio Deus, porque Deus não vai dividir sua glória. Se a Bíblia afirma que ele não divide, e Jesus Cristo agora aqui é dito que ele, no caso João, né, ele veio para preparar o caminho para Deus, e na sequência vem Jesus, então Jesus tem que ser o próprio Deus. Cabe a nós aí também, aqui no livro de Isaías, eu quero ler com vocês aqui, esse texto que nós até já falamos no livro de Isaías. A gente vai fazer um comparativo de Escritura com Escritura aqui, já que é assim que o nosso ouvinte está interessado em entender. No livro de Isaías, no capítulo 44, olha só o que diz aqui, o versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Deus falando. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Isso aqui é uma afirmativa dada pelo próprio Deus. Nós vamos então para o livro de Apocalipse, fazer um comparativo de Escritura, para que os irmãos que nos ouvem possam então entender essa questão aqui importante, né? O livro de Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 1, nós vamos ler aqui o versículo 17 e o versículo 18. Olha só o que ele nos diz. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Isso João falando, né? Quando o vi, tem uma visão de Jesus Cristo, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Então veja só, irmãos. Nós vamos fazer um comparativo de Escritura com Escritura, e vocês vejam o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Deus, ele diz lá, eu sou o primeiro e o último. É Deus que está falando. Eu sou o primeiro e o último. Aí você pega, vê Jesus Cristo, ele falando. Olha só. Isaías 44, versículo 6. Aí você joga lá para Apocalipse 1. Jesus Cristo é quem está falando isso aqui. Se talvez não acreditar, se alguém não acredita que é Jesus Cristo, olha só o que diz o versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É Jesus Cristo que está falando aqui. Então Jesus, ele é o primeiro e o último. Agora vem a questão. Por que Jesus, ele usa uma prerrogativa que não lhe pertence? Por que Jesus, ele usa uma prerrogativa que, ao que dá a entender, pertence somente ao Pai? Por que Jesus, ele toma
aqui é afirmado que Jesus, ele é o segundo. No caso, o Pai, a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Só que Jesus Cristo, o que ele faz aqui nesse momento, quando ele fala com João no livro do Apocalipse? Ele diz assim para João: eu sou o primeiro e o último. Dizem que Jesus é o segundo, só que ele está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Então ele usa uma prerrogativa pertencente ao Pai, porque é Deus que está dizendo. Lá no Antigo Testamento, ele fala que ele é o primeiro e o último. Então, isso aqui para mim é um texto muito forte, aonde o próprio Jesus, ele afirma que ele é o primeiro e o último. Por que ele vai usar uma prerrogativa que não lhe pertence? Por que ele vai falar dessa forma, sendo que de fato ele não era? Se ele é a segunda pessoa, então ele tinha que ter deixado claro isso em algum momento. Nós ainda temos muitos pontos aqui, infelizmente não vai dar tempo para mostrar todos eles, mas Jesus Cristo aqui, os dois versículos que nós lemos, tanto o versículo 17 e 18 de Apocalipse 1, quanto o versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse, você que está nos ouvindo aí para pesquisar, olha só o que diz. Ele está falando: eu sou o primeiro e o último. Então, comparativo de escritura com escritura, Jesus Cristo, ele é o primeiro e ele é o último, ele não é o segundo, porque ele diz isso. Numa outra comparação que a gente pode fazer aqui com os irmãos, a gente pode, por exemplo, voltar ali para o livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14, você olha ali as escrituras dizendo o seguinte: Moisés, ele foi chamado, foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel, e todo aquele discurso, aquele diálogo que ele teve com Deus, ele acabou aceitando a ordem divina. E então o que foi que ele disse? Ele disse: Senhor, quando eu chegar lá e o povo perguntar que Deus é esse, qual o nome dele, o que eu vou dizer? Aí o Senhor disse lá em Êxodo 3, versículo 13 e 14: eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus falando isso. Tá? Deus falando isso. São 3 minutos. Aí veja só, você vai para o livro de João capítulo 8, vou direto para o texto, versículo 58, Jesus Cristo, ele diz assim para os judeus. Tá? Antes que Abraão existisse, eu sou. Outra prerrogativa que ele usa, pertencente a Deus lá no Antigo Testamento. Então Jesus Cristo agora, que se identifica como sendo o próprio Deus, como sendo o próprio Pai, uma prerrogativa que nós vemos aqui claramente que pertence a Deus. Deus é o eu sou. E Jesus Cristo, ele agora abre sua boca e diz assim: eu sou. Então, se ele está afirmando isso, então eu tenho que crer que ele é o próprio Deus. Obrigado.